Imagine que você está tomando café da manhã. O sol brilha, as lojas estão abrindo, as crianças estão brincando na rua. É uma terça-feira comum. E então, em questão de horas, tudo e todos que você conhece desaparecem. Não apenas morrem, mas são apagados da existência, enterrados sob metros de pedra e cinzas, para serem esquecidos por quase 2000 anos. Isso não é um filme de ficção. Isso foi Pompeia. Nós todos conhecemos a imagem, corpos congelados no tempo, encolhidos de medo. Mas a história real do que aconteceu em 79 depois de Cristo é muito mais aterrorizante e complexa do que apenas um vulcão explodiu. Hoje vamos dissecar, minuto a minuto, como uma das cidades mais vibrantes do Império Romano foi varrida do mapa. Vamos entender a ciência brutal por trás da erupção, os erros fatais que custaram milhares de vidas e, o mais importante, o que aconteceria se o Monte Vesúvio, que ainda está ativo, acordasse hoje. Antes de falarmos sobre a morte, precisamos entender a vida. Para entender a tragédia, você precisa se importar com quem morreu lá. Pompeia não era uma vila pequena e triste. Era as Las Vegas, ou o balneário de luxo da elite romana. Uma cidade rica, portuária, cheia de vida. Eles tinham água encanada, um anfiteatro gigante para gladiadores, fast foods, os termopólios, onde as pessoas compravam comida pronta na rua, e bordéis luxuosos. As paredes eram cheias de grafites, desde propagandas políticas até piadas sujas e declarações de amor que podemos ler até hoje. Mas havia um detalhe: eles não sabiam que viviam à sombra de um vulcão. Para os romanos daquela época, o Vesúvio era apenas uma montanha grande e fértil, onde plantavam uvas excelentes. O vulcão estava adormecido há tantos séculos que nem mesmo a palavra vulcão existia no vocabulário deles da mesma forma que existe hoje. No entanto, a montanha estava dando avisos. Em 62 depois de Cristo, 17 anos antes da erupção, um terremoto devastador abalou a região. Eles reconstruíram. Nos dias anteriores ao fim, fontes secaram e tremores menores ocorreram. Mas eles ignoraram. Por que fugir de um paraíso? O que eles não viam era o que estava acontecendo quilômetros abaixo de seus pés. O Vesúvio é um extratovulcão. Diferente dos vulcões do Havaí, que babam lava lentamente, o extratovulcão é como uma panela de pressão com a válvula entupida. Ele fica no encontro das placas tectônicas africana e euroasiática. O magma sobe, rico em gases voláteis e sílica. Essa mistura é grossa, viscosa. Ela cria uma rolha na boca do vulcão. Por centenas de anos, a pressão se acumulou. Gás, rocha derretida, vapor, tudo empurrando contra essa rolha de pedra sólida. Na manhã de 24 de agosto, ou outubro, segundo novas descobertas, de 79 depois de Cristo, a pressão venceu. Por volta da 1 da tarde, a tampa explodiu. Não foi lava descendo a montanha como nos desenhos animados. Foi uma explosão sônica. Uma coluna de cinzas, pedra-pomes e gás foi atirada a mais de 30 quilômetros de altura, tocando a estratosfera. Plínio, o jovem, que assistiu a tudo de uma cidade vizinha e escreveu as únicas cartas sobre o evento, descreveu essa nuvem como um pinheiro manso, um tronco longo que se abre no topo. O dia virou noite instantaneamente. Nas primeiras horas, a morte não veio pelo fogo, mas pelo peso. A nuvem gigantesca começou a esfriar lá em cima e chover sobre a cidade. Mas não era chuva de água, eram pedras-pomes. Pedras leves e porosas, mas quentes. Imagine milhões de pedras caindo por hora. Em pouco tempo, as ruas estavam cobertas. As pessoas correram para dentro de casa. Erro fatal. O peso das pedras acumuladas nos telhados fez as casas colapsarem, esmagando quem estava lá dentro. Aqui acontece algo curioso. A cidade vizinha, Herculano, teve um destino diferente.
Como o vento soprava para Pompeia, Herculano ficou tranquila nas primeiras horas. Mas durante a noite, a coluna de cinzas colapsou. Uma avalanche de lama fervente e gás desceu sobre Herculano, matando todos instantaneamente e selando a cidade a vácuo. Em Pompeia, o terror continuava. Quem sobreviveu aos telhados caindo decidiu fugir. Eles pegaram joias, dinheiro, lamparinas e saíram na escuridão total, pisando em metros de pedra quente. Eles achavam que o pior já tinha passado. Eles estavam errados. Na manhã seguinte, a coluna de erupção perdeu força e despencou sobre a montanha. Isso gerou o fenômeno mais mortal de um vulcão, o fluxo piroclástico. É aqui que a física fica assustadora. Isso é uma avalanche de gás tóxico, cinzas e rochas a 700 km/h, com temperaturas de até 500 graus Celsius. Não dá para correr, não dá para se esconder. Quando essa onda atingiu Pompeia, ela não queimou as pessoas no sentido tradicional. O calor era tão intenso que causou choque térmico fulminante. Os fluidos corporais vaporizaram instantaneamente. O cérebro ferveu. Os músculos se contraíram de uma vez só. É por isso que muitas vítimas estão na posição de pugilista, com os braços levantados. Não é defesa, é a contração dos tendões pelo calor extremo. Foi rápido. Em frações de segundo, toda a vida que restava na cidade foi extinta. Em seguida, as cinzas cobriram tudo, selando a cidade como um túmulo hermético. Pompeia ficou esquecida por 1500 anos. Quando foi reencontrada no século XVIII, os escavadores notaram algo estranho: ossos dentro de cavidades ocas nas cinzas endurecidas. A carne e as roupas tinham se decomposto, deixando um molde perfeito no meio da terra. No século XIX, um homem chamado Giuseppe Fiorelli teve uma ideia genial: injetar gesso líquido nesses buracos antes de escavar. O resultado é o que nos assombra até hoje. Nós não estamos vendo corpos, estamos vendo o espaço que eles ocupavam no momento exato da morte. Podemos ver as dobras das túnicas, as sandálias, a expressão de terror, um cachorro se contorcendo na coleira, mães abraçando filhos. E as descobertas não pararam. Recentemente, acharam uma lanchonete, Termópole, com restos de comida nos potes. Acharam um cavalo de corrida ainda com a sela. A arqueologia moderna está usando lasers e tomografias para ver dentro dos moldes de gesso sem quebrá-los, revelando joias e ossos quebrados. Hoje, Pompeia é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Nós caminhamos pelas mesmas ruas de pedra, entramos nas mesmas casas. É um lembrete da nossa fragilidade. Mas aqui vai o dado mais assustador para terminar esse vídeo. O Vesúvio não está morto, ele está apenas dormindo. Ao redor dele hoje vivem cerca de 3 milhões de pessoas na cidade de Nápoles e arredores. É a área vulcânica mais densamente povoada do mundo. Os cientistas monitoram o vulcão 24 horas por dia. Eles dizem que uma nova erupção é uma questão de quando e não de se. Se o Vesúvio explodisse hoje com a mesma força de 79 d.C., mesmo com toda a tecnologia, a evacuação seria um pesadelo logístico. Pompeia nos ensina que a civilização é frágil, que a natureza, no fim das contas, está no comando. Se você gostou de mergulhar nessa história, não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito o canal. Comenta aqui embaixo, você teria coragem de visitar o topo do Vesúvio hoje? Vejo vocês no próximo vídeo.